Olá pessoal, bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Gisele Winter, eu sou atriz, professora, contadora de histórias e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a dramatização na contação de histórias, né? Esse tema tão falado e às vezes até de uma certa maneira um tabu aí dentro da contação de histórias. Então eu vim aqui para desmistificar um pouquinho sobre esse tema e dar algumas dicas, falar um pouquinho sobre ele. Bom, primeira coisa que eu queria começar falando com vocês sobre a dramatização é que sim, gente, a dramatização dentro da contação de história pode ser feito por qualquer pessoa. Eu recebo muitas perguntas, a gente aqui no Hora de Histórias recebe muitos questionamentos com relação a isso, de pessoas que falam, mas para dramatizar a história eu tenho que ser ator, eu tenho que ser atriz, eu tenho que ter um conhecimento sobre o teatro. Não necessariamente, você não precisa ser ator, você não precisa ser atriz para dramatizar uma história. O que você precisa são de ferramentas e algumas técnicas que a gente utiliza. A dramatização dentro da contação, ela pega algumas ferramentas do teatro, algumas ferramentas que a gente utiliza na dramatização no teatro e coloca dentro da contação de história. Porém, é uma dramatização um pouco diferente, ela é uma dramatização mais simples, né? Ela não requer tantos recursos assim como a dramatização dentro do teatro, tá? E aí vocês podem me perguntar, mas Gisele, por quê, né? Para que dramatizar uma contação de histórias? E a resposta é muito simples. A dramatização de história, ela aproxima o seu ouvinte da sua história. Ela vai aproximar o seu espectador da história e de você enquanto contador. Ela vai deixar aquela contação de história viva, aquela contação de história fluida, sabe? Uma contação de história que realmente interessa, que realmente chama atenção e que realmente o principal de tudo, que é o que a dramatização faz dentro da contação de história, ela vai fazer com que o seu público compreenda de fato aquela história. Por quê? Porque você vai envolver o seu ouvinte, você vai envolver o seu espectador naquela história. Você não vai apenas apresentar a história para ele, você vai fazer com que ele realmente, de fato, compreenda aquela história, compreenda o que aquela história quer passar, do que aquela história está falando, porque ele vai se sentir envolvido por aquela história, ele vai se sentir pertencente à história. A dramatização, ela vai aproximar o seu espectador a ponto dele realmente se sentir dentro daquela história, vivenciando cada passo daquela história, porque ela vai estar viva, personificada ali na frente dele. Então ele não vai ouvir falar de um coelho que estava lá na floresta tão distante. Não, ele vai ver este coelho na frente dele personificado, ele vai ver essa velha personificada ali na frente dele. Então isso vai atrair muito mais ele vai se sentir muito mais pertencente a essa história. E assim, dessa maneira, fazendo com que ele realmente compreenda muito melhor o que está sendo tratado ali naquela história. A dramatização dentro da contação, ela precisa de algumas ferramentas, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente sobre algumas ferramentas que a gente utiliza. Bom, primeira coisa para fazer uma dramatização dentro da contação de história, você precisa estar disponível. Você, enquanto contador de história, precisa ter disponibilidade, tá? Você precisa estar aberto. A dramatização, ela vai fazer com que você, contador, também esteja presente ali naquela história 100%. Então, além de ajudar o seu espectador, o seu ouvinte a compreender e aproximar daquela história, ela também vai te ajudar enquanto contador de histórias a estar ali 100% presente, vivo, vivenciando de fato aquela história. Porque nós, enquanto contadores de história, precisamos estar vivenciando aquela história. Se a gente não vive a história, se a gente não visualiza a história na nossa mente, o nosso espectador também não vai visualizar, o nosso espectador também não vai vivenciar aquela história. Então, o primeiro passo que a dramatização faz é ajudar você enquanto contador. Ela vai
primeiramente, aproximar você, contador de histórias, da história. Ela vai fazer com que você, contador de história, realmente viva profundamente aquela história, para assim automaticamente o seu ouvinte, o seu espectador também se envolver e também sentir aquela história. Então, o primeiro passo que você tem que estar é disponível, tá? Você tem que realmente entrar e se envolver com aquela história, usar a sua criatividade enquanto contador, usar o seu imaginário, né? Vocês vão ver a gente falar muito aqui no nosso canal, na nossa página, sobre o imaginário, quanto o imaginário ele é essencial para uma boa contação de história. Então, enquanto você está contando aquela história, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente visualizar essa história na sua mente. Você precisa ver cada pedacinho daquela história acontecendo. Você precisa visualizar na sua tela mental cada passo daquela história, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, uma história bem comum, tá? Pegar, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Então você imagina realmente a Chapeuzinho, você visualiza o lobo, como é esse lobo, como é essa vovozinha, como é essa floresta, como é esse lobo vestido de vovozinha. Todas essas imagens, primeiro, elas têm que ser construídas aí na sua mente, na sua imaginação de contador de histórias. E aí, depois que você conseguiu fazer essa criação mental, imaginária, você vai jogar isso para o seu corpo físico, mas isso só no segundo passo. O primeiro passo é ter isso na sua mente, na sua imaginação. Porque a partir disso, se você visualiza, eu acho que o lobo é grandão, eu acho que ele é troncudão, eu acho que ele tem uma cara fechada, eu acho que ele tem uma cara comprida, você já automaticamente vai visualizando isso na sua mente, jogando isso para o seu corpo, trazendo isso para o seu corpo físico, entende? E aí automaticamente também trazendo isso para a sua voz, né? E aí, mesmo processo, eu primeiro visualizo, eu primeiro imagino como será que é essa voz desse lobo, né? Será que o lobo fala assim? Acho que o lobo não falaria assim. Então, na minha imaginação, eu acho que o lobo tem uma voz mais grossa, mais imponente, né? E automaticamente a voz, ó, ou o corpo me traz a voz, ou a voz o corpo, né? Como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, a voz, ela vai te trazer o corpo e o corpo vai te ajudar a trazer a voz, vice-versa. Então, quando você cria isso primeiro na sua mente, na sua imaginação, você vai começando a colocar isso para o seu corpo, tá? E para conseguir fazer isso, você precisa conhecer essa história. Para conhecer a história, precisa ser estudada. Um bom contador de história é aquele que estuda a história uma, duas, três, quatro, quantas vezes forem necessárias. Então, você vai escolher o livro ou a história que você quer contar e você vai estudar ela. E aí, quando a gente fala de escolher a história, vem sempre aquela, mas como eu escolho a história? Existem várias maneiras de você escolher a história que mais vai agradar você, que mais vai agradar o seu público. Mas a primeira coisa que você tem que pensar a hora que você vai escolher uma história, essa história ela precisa agradar você, primeiramente. Não adianta você ler uma história e achar que essa história é incrível para os seus ouvintes, para os seus alunos, para o seu público, mas ela não mexer com você, ela não mexer com o seu coração, ela não te envolver. Porque como você, contador de história, vai conseguir envolver o outro se você não estiver envolvido primeiramente? Então, primeira coisa, escolha uma história que você goste, escolha uma história que mexa realmente com você, com o que você deseja, que você leia essa história e você termine de ler essa história com um sorriso no rosto, com as emoções ali afloradas, que ela, ou, né, dependendo da emoção que a história vai mexer, né, que você termine aquela história emocionado, que você realmente sinta que aquela história mexeu com você. É o primeiro passo para escolher uma boa história. E aí essa história ela tem que ser estudada, ela tem que ser vou usar essa palavra, não sei se está correto, mas ela tem que ser desamarrada. Ela está ali amarradinha, você vai desamarrar ela primeiro,
para você poder estudar ela, para depois você amarrar ela da maneira como você queira, né? Então imagina um cadarço, quando você compra o tênis, ele tá amarrado de um jeito, mas de repente você não gosta daquela amarração, você quer fazer uma amarração diferente, você tem que desamarrar primeiro. Então é isso que você vai fazer com a história. Conforme você vai estudar aquela história, você vai estudar pedacinho por pedacinho. E aí você vai estudando e vai pensando, bom, aqui o personagem é X, né? É o lobo. Como esse lobo é? Aí você vai começar a visualizar ele. Como ele é fisicamente? Como ele é mentalmente? O que ele está sentindo naquele momento específico da história? Naquele momento que você está estudando ali. O que esse lobo está sentindo? Quais são as emoções e os sentimentos que ele está tendo? E aí você pode, aí cada um tem sua maneira de fazer esse estudo. Alguns fazem só realmente pensando e visualizando, né? Deixando na mente mesmo. Outros preferem colocar isso escrito, detalhe por detalhe escrito. O lobo é assim, ele pensa assim, aqui ele tá sentindo isso. Isso vai de cada um. Essa coisa de colocar os sentimentos e a emoção dos personagens por escrito é muito legal. Então é legal você ter um rascunho, de repente, dessa história, onde você vai estudar os pedacinhos dessa história, onde você vai poder rabiscar e colocar suas anotações, né? E aí você vai estudando. Ah, nesse outro momento aqui, quando ele chega na casa da vovó, o que esse lobo está sentindo? Qual que é a emoção, qual o sentimento dele ali? Será que ele está com medo? Será que ele está ansioso? O que ele está sentindo? Qual que é? E você vai colocando e vai descobrindo de todos os personagens. Lembrando também dos personagens secundários, tá? Não esqueçam sempre dos personagens secundários, porque às vezes eles têm uma relevância, uma importância muito grande na história e você deixa ele passar batido. Ah, significa que na hora da contação de história você vai precisar dramatizar todos os personagens, você vai interpretar todos os personagens? Não necessariamente, você não precisa interpretar todos, você não precisa dar vida ali a todos eles. Você pode escolher fazer só o personagem principal, ou os dois principais, os três principais. Aí você vai escolhendo conforme você vai estudando a sua história e conforme também você vai se aperfeiçoando, né? Num primeiro momento, de repente, é melhor talvez escolher apenas um personagem para você dramatizar e os outros você deixa na boca do narrador. E aí, conforme você vai conseguindo, você vai se soltando, você vai percebendo que é mais fácil e simples do que você imagina. Você só precisa realmente se permitir a isso e ter um pouco de estudo, você vai entendendo que você vai conseguindo fazer os outros. A dramatização, gente, assim como no teatro, ela é muito repetição. No teatro, quando a gente está ensaiando uma cena, a cena ela vai ficando boa, a gente usa a palavra visceral no teatro muito, ela vai ficando viva, visceral, conforme a gente vai ensaiando ela. Então, quanto mais eu ensaio a minha história, mais verdadeira essa história vai ficando. Né? Assim como no teatro, quanto mais eu ensaio a cena, mais verdadeira e viva ela vai ficando. E na história é a mesma coisa. Então, conforme você vai estudando e repetindo e fazendo, você vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural essa dramatização. E aí sempre lembrar, vai dramatizar os personagens, usa um adereço que identifique esse personagem, por exemplo. Então, quando você vai fazer o lobo, você vai colocar, de repente, uma orelhinha de lobo que você vai fazer. Então, toda vez que é o lobo, eu coloco a orelha de lobo. Ou aí tiro a orelha e coloco, quando é a chapeuzinho, um capuz vermelho, né? Você pode usar adereços para identificar esses personagens e conforme você vai fazendo os personagens, você vai trocando eles, né? Se você vai fazer uma dramatização para câmera, isso funciona muito. Mas, então para dramatizar eu tenho que ter acessórios? Não necessariamente, você não precisa ter esses acessórios, eles te ajudam, tá? Mas não necessariamente você precisa ter esses acessórios com você, tá? Então você pode dramatizar sem acessórios, você pode dramatizar só realmente colocando a intenção no seu corpo. Se você faz isso aqui quando é o lobo, toda vez que você fizer isso aqui, o seu público vai entender que é o lobo. Uma vez que você fez e mostrou que é o lobo, todas as outras vezes você não precisa mostrar, os seus ouvintes já vão saber que é o lobo,
né? O acessório ele ajuda a identificar, mas ele não é de extrema importância. E aí a voz, gente, é a mesma coisa. Toda vez que você fizer a voz mais impostada, mais rouca, as pessoas vão saber que é o lobo, né? Se você vai usar uma voz mais fina para fazer o chapeuzinho, aí toda vez que você falar assim, ó, o meu corpo automaticamente já responde a essa voz, entende? Isso vai ficando natural. Então treine voz, não tenha... É aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Se permita. Dramatizar é se permitir. Se você não se permitir, na dramatização ela não acontece. Então teste vozes, descubra vozes diferentes, use, vê aonde vai o seu agudo, o seu grave, trabalhe com volumes diferentes de vozes, né? Conforme você vai estudando o texto e vai percebendo as emoções do seu personagem, você vai colocando essas intenções na voz. Então, se ele tá com pressa, o personagem ele vai falar mais rápido, porque ele tá com pressa, então ele vai falar mais rápido. Se ele tá com sono, ele vai falar mais devagar, ele vai falar bocejando, né? Se ele tá triste, ele vai falar mais baixinho. Ai, se ele tá eufórico, ele vai falar se mexendo o corpo. Então, entende que é um processo? Quando você estuda essa história, você identifica as emoções desses personagens na história. Você vai conseguindo trazer essas emoções para o seu corpo de personagem. Então você vai criar esse corpo físico, você vai criar essa voz física, vai identificar as emoções e vai trazer essas emoções, esses sentimentos para esse corpo físico, né? Então isso num primeiro momento requer sim, na verdade sempre vai muito estudo, mas neste primeiro momento, principalmente, você vai precisar sentar, parar, estudar essa história ponto a ponto, entender esse personagem e colocar esse personagem primeiro no seu corpo físico, depois trazer as emoções e os sentimentos dele para o corpo dele. E aí você consegue ir brincando durante a história. Quando você está dramatizando, você consegue ter essa troca mais viva com os seus ouvintes. E aí outra dica extremamente importante na hora de dramatizar uma história, gente, é a troca com o seu ouvinte. Então olhe nos olhos do seu ouvinte, faça essa troca de olhar com eles o tempo todo. Não fique olhando para os lados, procurando, pensando. Não, troque o olhar, olhe diretamente nos olhos dele enquanto você fala. Isso é de extrema importância, porque assim você aproxima ele, você traz ele. Então faz ele participar, brinca, fala com ele enquanto personagem, né? É o lobo, fala com ele enquanto lobo. É a Chapeuzinho, fala com ele sendo a Chapeuzinho. Isso vai ser muito mais dinâmico, isso vai ser muito mais divertido, isso vai atrair muito mais a atenção dele para a história, fazendo com que ele realmente compreenda essa história, tá, gente? Então, assim, as dicas que eu queria trazer para vocês hoje são essas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam colocar essas dicas aí no dia a dia de vocês. Aqui hoje eu fiz um apanhado geral, mas a gente vai vir aqui no canal com calma, falar um pouquinho melhor sobre cada um desses pontos, desses aspectos. Então fica ligadinho, fica atento aqui na página, lá no nossa página do YouTube também, que a gente vai estar sempre trazendo novidades, sempre falando sobre essas dicas e dando mais dicas e esmiuçando mais esses assuntos para que vocês realmente consigam compreender e usar isso dentro da contação de história de vocês, fazendo uma contação de história dinâmica, atrativa e que emocione os seus ouvintes, tá certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui embaixo se você não entendeu alguma coisa, se ficou alguma dúvida ou se você tem uma outra dica para dar também, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha com os seus amigos, salva esse post para de repente, né, semana que vem eu tenho que preparar uma história, aí eu vou ver o vídeo da Gi de novo, então já salva aqui para ficar guardadinho, tá certo, gente? Então, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.